Eu sou o João Paulo Berloff e eu quero falar com você acerca de alguns tabus, assuntos que são mal falados nos dois sentidos dentro das igrejas. E o assunto de hoje é feminismo. Se você não assistiu o meu vídeo anterior falando sobre machismo, seria interessante você assistir primeiro ele e depois você volta aqui para continuar esse vídeo. O que vemos normalmente são pessoas equiparando o feminismo ao machismo. Bom, se o machismo não é nada bom, se o machismo é errado, se o machismo é ruim, por que o feminismo seria algo bom? Talvez a terminação ismo de ambos os termos nos ajudem a pensar dessa forma. Mas o que nós temos que entender é o que cada ideia pressupõe. Se o machismo pressupõe uma superioridade do gênero em detrimento às mulheres, o feminismo é exatamente o contrário, pressupondo uma superioridade da mulher em detrimento ao homem. Essa é a visão comum, o senso comum do que é o feminismo. Mas o feminismo não é isso. E aí nós temos que pensar historicamente. Em toda a história da humanidade, a mulher foi subjugada pelo homem, pelo machismo. Então o feminismo não quer que as mulheres sejam superiores aos homens. O feminismo prega a equidade, prega o equilíbrio. Aquilo que foi perdido precisa ser restaurado. A igualdade, os direitos iguais, civis, sociais, o respeito entre homens e mulheres, de igual forma. A ideologia que coloca a mulher acima do homem não é o feminismo, é o femismo. E o femismo é tão ruim, é tão prejudicial e deve ser tão combatido quanto o machismo. É muito provável também que quando você pensa em feminismo, o que vem à sua cabeça são algumas cenas, algumas mulheres em alguns protestos, com cenas bizarras, com cenas feias, e isso coloca na sua cabeça que o feminismo é aquilo. O que temos que entender é que em todo movimento existem os extremos. Em todo movimento tem extremismo. Agora, esses extremismos, esses extremistas não definem o que o movimento é. Eu, por exemplo, sou um pastor. Mas imagine se eu fosse julgado, se eu fosse considerado a partir dos pastores que estão na mídia, nos canais abertos da televisão. Que pastorzinho lixo que eu seria, né? E para piorar, normalmente o que vai à mídia, o que mais aparece são esses extremismos. Afinal, é isso que dá ibope, é isso que essa mídia manipuladora que infelizmente nós temos no Brasil quer. Mas o feminismo não é esse movimento louco, esse movimento extremista. O feminismo são mulheres pedindo direitos iguais entre homens e mulheres. No vídeo passado eu mostrei que a Bíblia em nenhum momento apoia o machismo, que, como já dissemos aqui, pressupõe que os homens são melhores do que as mulheres. Se feminismo é essa ideia mirabolante, essa ideia extraordinária, e por favor perceba a ironia no meu tom de voz, de que homens e mulheres devem ter direitos iguais, a Bíblia já falava de feminismo há milhares de anos atrás. Jesus, através dos seus ensinamentos, através das suas atitudes diante as mulheres e a sociedade, também defendia a mesma ideologia, o mesmo ideal que o feminismo. Certa vez trouxeram para Jesus uma mulher que era considerada adúltera e diante a legislação da época, ela deveria ser apedrejada. A lei mandava isso. Só que Jesus, ele não embarca nessa. Pelo contrário, Jesus denuncia uma lei que prejudicava as mulheres e protegia os homens. Afinal, se ela tinha adulterado, onde é que estava o homem que adulterou junto com ela? Em uma sociedade que não havia mercado de trabalho para a mulher, a não ser a prostituição, Jesus deixa muito claro que o ministério dele era financiado quase que exclusivamente por mulheres. Certa vez também Jesus se encontra com a mulher que é conhecida como a mulher do fluxo de sangue, que tinha um problema no seu útero e ela tinha uma menstruação constante há 12 anos. Naquela época e naquela lei, as mulheres no seu período menstrual,
Elas tinham que ficar em casa, elas não podiam tocar em ninguém, elas não podiam fazer absolutamente nada. E essa mulher, há 12 anos, vivia dessa forma. Ninguém tocava nessa mulher porque ela era considerada impura. Jesus, além de tocar nessa mulher, ele faz questão de mostrar isso a todos e inclui novamente essa mulher à sociedade. Numa outra ocasião, uma mulher faz uma atitude extraordinária aos pés de Jesus, e numa sociedade que não dava valor para nada que a mulher fazia, Jesus ordena que os seus biógrafos anotassem aquilo e que quando eles fossem escrever a biografia dele, Jesus, que eles escrevessem e anotassem e registrassem aquela atitude para sempre. E talvez a história mais extraordinária com Jesus e uma mulher é a mulher samaritana, onde Jesus se encontra com uma mulher que, como nós já dizemos aqui, era totalmente desvalorizada em uma sociedade. Além de ser mulher, era uma samaritana, e os samaritanos e os judeus, eles não se bicavam, eles não se falavam. E Jesus, ele se encontra com essa mulher, puxa papo com ela, começa a conversar sobre reino de Deus com ela, bebe no mesmo copo que ela e faz questão que ela fosse a porta-voz de tudo aquilo que ele estava falando. A mulher então vai até a cidade e leva essas boas novas de Jesus para toda uma cidade. E o texto bíblico diz que Jesus fica naquela cidade durante 2 dias pregando o reino de Deus para todas aquelas pessoas. E todos agora sabiam que aquela mulher foi a escolhida por Jesus para ser a porta-voz das boas novas. O apóstolo Paulo, em Gálatas, deixa registrado assim para a gente: não há judeu nem grego, escravo ou livre, homem ou mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Assim como em uma sociedade não pode haver escravo ou livre, ou seja, perante as palavras do apóstolo Paulo, é incabível escravidão, é incabível a discriminação. Para Paulo, para o Evangelho, para Deus, é incabível também o machismo ou o feminismo. É incabível essa ideia de que um gênero é superior a outro, porque em Cristo somos todos um. Se você assistiu o vídeo até aqui e gostou, muito obrigado. Por favor, curta o meu vídeo, inscreva-se no meu canal e compartilhe esse vídeo em suas redes sociais. Um grande abraço e que Deus nos abençoe.